Sean Combs, conhecido mundialmente como Diddy, Puff Daddy ou P. Diddy, representa uma das figuras mais complexas e controversas da indústria do entretenimento americano. Sua trajetória, que começou nas ruas do Harlem nos anos 1980, transformou-se em uma história de sucesso sem precedentes, de estagiário na Uptown Records, a magnata multimilionário com influência que se estende da música à moda, das bebidas ao mundo digital. Porém, essa narrativa de triunfo pessoal está sendo reescrita dramaticamente nos tribunais federais de Nova York, onde Combs enfrenta acusações que podem resultar em múltiplas sentenças de prisão perpétua. O caso, que já está sendo comparado ao julgamento de R. Kelly em termos de impacto cultural, revela um lado sombrio do mundo do entretenimento que muitos preferiam ignorar. As raízes do atual processo criminal remontam a novembro de 2023, quando Cassie Ventura, artista que Diddy descobriu e promoveu no início dos anos 2000, moveu um processo civil detalhando um relacionamento abusivo que durou mais de uma década. O documento de 35 páginas descrevia um padrão perturbador de violência física, abuso sexual e controle psicológico. Porém, o que começou como uma ação civil rapidamente evoluiu para uma investigação criminal federal de grande escala. Em março de 2024, agentes do Homeland Security Investigations, HSI, conduziram buscas simultâneas em 3 propriedades de Combs: sua mansão em Holmby Hills, Los Angeles, o apartamento no luxuoso 157 em Manhattan e a propriedade em Miami Beach, coletando evidências que formariam a base da acusação federal. O documento de acusação, arquivado sob sigilo inicialmente, revela detalhes perturbadores sobre a operação que os promotores alegam que Combs liderava. Segundo a acusação, ele teria criado e mantido uma organização criminosa sofisticada dedicada à exploração sexual de mulheres jovens, muitas aspirantes a modelos ou cantoras. O modus operandi, conforme descrito, envolvia inicialmente o recrutamento através de promessas de oportunidades na indústria musical, seguido por um processo gradual de isolamento, coerção e, finalmente, exploração sexual. Testemunhas cooperantes descreveram um sistema hierárquico onde assistentes pessoais, seguranças e até mesmo outros artistas da Bad Boy Records teriam papéis específicos na manutenção desse esquema. Um aspecto particularmente chocante do caso envolve as chamadas freak-offs, festas privadas que aconteciam regularmente nas propriedades de Combs. De acordo com depoimentos, esses eventos eram meticulosamente planejados, com equipes dedicadas apenas à sua organização. Um ex-assistente descreveu em detalhes como os quartos eram preparados, camas king-size cobertas por plástico para facilitar a limpeza, estoques de óleo de bebê e lubrificantes em grandes quantidades, além de uma variedade de drogas incluindo êxtase, cocaína e ketamina disponíveis em bowls espalhados pelos ambientes. As mulheres, muitas vezes recrutadas através de agências de modelos ou escolas de dança, eram transportadas em veículos com vidros escurecidos e submetidas a um processo de quebra de resistência, que incluía doses crescentes de substâncias entorpecentes. O testemunho de Cassie Ventura, que foi tornado público parcialmente, oferece um relato visceral dessa máquina de exploração. Ela descreve como, aos 19 anos, foi convidada para uma reunião de negócios no estúdio de gravação de Combs, apenas para ser drogada e violentada por ele e 2 associados. Nos anos seguintes, esse padrão teria se repetido inúmeras vezes, evoluindo para situações onde ela era obrigada a ter relações sexuais com profissionais do sexo, enquanto Combs e seus amigos assistiam. Em um dos episódios mais brutais, relatado com apoio de registros médicos, Ventura afirma ter sofrido múltiplas fraturas nas costelas após ser espancada por Combs em um ataque de ciúmes. O vídeo do hotel de 2016, que mostra Combs arrastando-a pelos corredores, representa apenas uma fração da violência documentada. A promotoria construiu seu caso sobre 3 pilares principais: testemunhos detalhados de vítimas e ex-funcionários, evidências físicas coletadas nas buscas e um extenso registro de comunicações eletrônicas. Entre as provas mais contundentes estão e-mails e mensagens trocadas entre Combs e seus assistentes,
discutindo explicitamente o recrutamento de mulheres e os preparativos para as festas. Em uma série particularmente reveladora de mensagens, Combs instrui um segurança sobre como lidar com uma das vítimas que estava tentando deixar uma de suas propriedades. Não deixe ela sair até eu chegar. Se precisar, dê mais um pouco daquela coisa rosa para ela. Análises forenses confirmaram que a coisa rosa se referia a uma mistura de êxtase e flunitrazepam, conhecido como Boa Noite Cinderela. A defesa, liderada pelo astro do direito criminal, Benjamin Brafman, tem enfrentado desafios monumentais nesse caso. Sua estratégia principal tem sido atacar a credibilidade das testemunhas, destacando inconsistências em seus relatos e o fato de muitas terem continuado a aceitar benefícios financeiros de Combs por anos após os supostos abusos, em um movimento controverso. A defesa apresentou mensagens íntimas entre Combs e algumas das acusadoras, argumentando que demonstravam relacionamentos consensuais. Outra linha de argumentação tenta separar as alegações de violência doméstica, que eles chamam de questões pessoais complexas, das acusações federais de tráfico sexual, alegando que a promotoria está inflando o caso para fins políticos. O impacto cultural desse julgamento está se mostrando profundo e multifacetado. Na indústria musical, está ocorrendo um reexame minucioso da era de ouro do hip-hop dos anos 1990 e 2000, com muitos questionando quem mais pode ter estado envolvido ou ciente dessas atividades. Várias emissoras de rádio retiraram as músicas de Combs de suas playlists, enquanto plataformas de streaming criaram playlists especiais com artistas que denunciaram abusos na indústria. Marcas associadas a Combs, como a Ciroc e a linha de roupas Sean John, enfrentam boicotes organizados nas redes sociais. Acadêmicos destacam que esse caso pode representar um ponto de virada semelhante ao movimento NAD Me Too em Hollywood, potencialmente expondo padrões sistêmicos de abuso no mundo da música. À medida que o julgamento avança, novas revelações continuam a surgir. Documentos recentemente divulgados sugerem que agências federais vinham monitorando as atividades de Combs desde pelo menos 2018, após denúncias anônimas conectando seu círculo a redes de tráfico humano. Testemunhas. Surpresa. Incluindo ex-executivos de gravadoras e artistas conhecidos, foram chamadas a depor sobre o que sabiam dessas atividades. Especialistas legais apontam que a aplicação da Lei Rico nesse contexto é particularmente significativa, pois estabelece um precedente para processar figuras poderosas do entretenimento como líderes de organizações criminosas. Uma abordagem que poderia ser usada em casos futuros. O julgamento de Sean Diddy Combs transcende em muito o destino de um único indivíduo. Ele representa um momento crucial de prestação de contas para uma indústria que frequentemente colocou lucros acima do bem-estar humano, e para uma sociedade que muitas vezes venerou celebridades sem questionar os meios pelos quais alcançaram seu sucesso. À medida que cada detalhe sórdido vem à tona, o público é forçado a confrontar perguntas difíceis sobre cumplicidade, sobre o preço do entretenimento que consome, e sobre os sistemas que permitem que o abuso floresça nas sombras da fama e da fortuna. O veredito final, seja qual for, dificilmente trará um fechamento para todas as questões levantadas por esse caso histórico, mas certamente marcará o início de um novo capítulo na relação entre poder, celebridade e justiça na América. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar novidades deste caso. Até o próximo vídeo.